Aliás, vamos pegar um texto não, porque vocês sabem que Bíblia está na memória de vocês. Fato. Lembra daquele texto que diz assim, pedi, dar-se-vos-á? Quem busca, encontra, bate, se abre. Não. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, se abre, não é? Não é isso que está escrito? Isso. Claro que não. Vamos ler o texto bíblico? Não é assim não? Não. Onde está? Mateus capítulo número 7. Meu Deus. Mateus. Tudo isso daí, tudo áudio, Luciano. Capítulo de número 7. Mateus. Versículo de número 7. Verso 7. 7. Mas nós falamos assim. Nós ouvimos assim. E nós repetimos assim. Porque nós não conferimos na Bíblia. Porque se ler a Bíblia certinho, está lá escrito, irmão. Né? O nosso problema é que a gente ouve, reproduz sem conferir na Bíblia. Já houve casos, não foi uma vez só, a gente na classe assim, eu pedi para um aluno, eu falei, irmão, lê tal texto. Ele estava lendo, preste atenção, ele estava lendo e ele estava falando o que estava na mente dele e não o que estava no texto. De tão condicionado na mente, né? Então, ele leu tal, não lembro o texto, mas ele estava lendo. Eu falei, não, irmão, não está escrito isso aí. Leia de novo, leia com atenção. Ele falou, nossa, é mesmo. Ele estava vendo, olhando aqui no texto, mas a mente estava tão condicionada, porque recebeu e absorveu daquela forma, e gravou daquela forma. E mesmo lembra um negócio doido, não é? Porque muitas vezes a mente ela se condiciona. É a mesma coisa as pessoas que ela aprende de uma forma, e a gente explica, mostra e tal, e ela mesmo assim não aceita, resiste. Meu Deus, você não está provando por A mais B, está mostrando, o negócio é claro, mas é esse condicionamento. Então é por isso que a gente precisa ter muita atenção. Está escrito assim no capítulo 7, verso 7. Pedi, então não é pedir. Só pedi uma vez. E dar-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens ao que lhe pedirem? Portanto, tudo que os homens, ou tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei dos profetas. Vocês já viram alguém pregando, falando a respeito desse texto, né? Citando isso. Então, pedir, dar-se-vos-á, buscar aquela coisa toda. E o que vem depois disso? Que é a aplicação que a gente chama. Se você pedir, fizer propósito, insistir, perseverar, aquela coisa toda, Deus vai te dar, se você insistir, bater e tal. Não é mais ou menos isso, não é? Sim. Isso aqui é uma promessa, amados? Não. Por que você acha que não? Eu acho, tenho certeza que não. Por quê? Por quê? Porque sim, uai. Porque se não é resposta é um negócio antigo, né? Porque não é resposta, porque se não é resposta. Amados, é uma promessa. É isso que eu ia falar, promessa. porque é uma Jesus promessa Cristo é aqui. uma promessa. Tá, mas qual é a promessa desse texto? Se a gente pedir, se a gente buscar, se a gente bater, qual é a promessa? O que vai ser nos dado? Se é promessa, vai ser nos dado. Se é promessa, Deus cumpre. Porque essa questão, se você pedir isso, pedir aquilo outro, Deus vai te dar. A questão é que esse texto, ele está incompleto. E aí a gente precisa pegar onde? Onde tem. Aí a gente precisa entender onde tem. Vamos para Lucas, capítulo número 11. Lucas, capítulo número 11. Há uma promessa de Deus aqui? Há. Fato. E a promessa de Deus aqui, ela é para aqueles que pedirem, desejarem. Capítulo de número 11, versículo de número 9, de Lucas 11, 9 ao 13. Olha só, vamos ler juntos assim, quer dizer, vocês aí no visual e eu aqui na fala. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que nos pedirem. Existe uma única promessa de Deus aqui, não dá margem para outra. A promessa de Deus é que vai dar o Espírito Santo. Porque o que a gente ouve, se você pedir, Deus vai te dar isso, aquilo outro. Porque se nós somos maus e damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus não vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar... A Bíblia, nesse texto, nesses dois textos, que é a mesma coisa, está falando que Deus não negará, em hipótese alguma, aqueles que pedirem insistentemente a pessoa do Espírito Santo. Ponto final. Não dá margem para aplicar outra coisa. Não dá margem para dizer que Deus está prometendo isso ou aquilo, amado. Nesse texto, não. Essa é a questão. Então, usarmos textos que não está falando o que Deus disse, fica por nossa conta e risco. Então, o pregador que é corajoso, aí ele... né? Porque assim... Caramba, só porque eu ia trazer essa palavra de abertura na quinta. Eita, agora complicou a vida, né? Queridos, é muito sério essa questão. Agora é muito sério, porque assim, o que o texto está dizendo, irmão? É que Deus não negará o Espírito Santo, não é outra coisa. E se a Bíblia não fala outra coisa, nós não temos o direito de falar o que a Bíblia não fala. A bênção ela colocou só pela metade, né? Quem? A bênção lá, onde a gente estava lendo anteriormente. Não é, sabe o que é? Eu já captei nada, você falou assim, tá bom, então só pode ser a presença Deve do estar Espírito. alguma... Só pode ser o Espírito Santo. Então, mas aí essa imaginação que também... é para todos. Tá, mas então, veja bem, aí que é o perigo. A gente vai deduzindo do texto, pode ser isso, mas a gente confia na nossa imaginação, na nossa dedução, embora vocês, as mulheres, tenham um negócio assim. Não, no caso não foi por causa da minha imaginação, é porque eu imaginei assim, se é uma coisa para todos, né? Você disse que é uma promessa. Mesmo assim, fica no campo da imaginação. Entende esse exercício que a gente faz? Não, mas se é assim, tem que ser assim, não, amado. E esse ovo aqui, esse escorpião aqui, foi só mais um exemplo. Não, só mais um exemplo. Não, aqui não tem, não é o ponto, né? Não tem nada aqui de significativo, porque lá não tem o ovo e o escorpião e aqui tem. Porque a ideia central, irmãos, muitas vezes a gente vai se atendo a detalhes que são insignificantes. A gente precisa ter cuidado também, né? Senão vai ficar procurando pelo e ovo, lembra? Procurando pelo e ovo, né? Senão a gente vai ficando assim, nossa, isso aqui significa isso? Não. Então, assim, a ideia central do texto, qual é? Nós temos que procurar a ideia central do texto. O que Jesus quis ensinar, por exemplo, com esse texto que nós lemos. É isso que eu falei. Ponto final, é simples. Irmãos, o problema é que os pregadores, eles querem enfeitar o pavão, sabe? Eles querem florear aquilo que é simples. A pregação da Bíblia é simples. Deus não precisa do nosso incremento. Deus não precisa da nossa mente fértil. Deus não precisa da nossa elaboração imaginativa. A palavra de Deus é simples, tem que ser exposta como ela é. E confiarmos no Espírito Santo, que rega essa palavra dele com graça, para salvar, orientar, libertar, transformar, guiar as pessoas para o céu. Então a questão é expor a palavra de Deus. Quanto mais simples é o pregador na nossa nação, mais rejeitado ele é pela igreja. Verdade. Quanto mais o cara assim faz elabora assim um negócio, mais o cara assim... Mais engrossa a voz também. Tudo isso, tudo conta. Mas quanto mais o cara se inventa, mais o povo diz, é sabedoria de Deus. Sério, irmão, não é? Nossa, eu li 10 vezes esse texto, eu nunca vi esse negócio aqui. Nem você, ninguém. O cara não viu, o cara teve uma visagem. Viajou na maionese. O martelo do Thor, já ouviu falar? Quem? O martelo do Thor? No cinema só. Na igreja, Não, pelo amor de Deus. O martelo do Thor. Irmãos, a questão é o seguinte, brincadeiras à parte, a questão que é muito séria, porque se a Bíblia ela não traz aquela mensagem e nós dizemos que a Bíblia está falando aquilo e Deus está falando aquilo, Deus não empenha a sua palavra, Deus não tem responsabilidade nenhuma com a palavra nossa. Forte. Nenhuma. Deus pode usar, inclusive, até uma pessoa através dos carismáticos, para curar e etc., expulsar demônio. Mas o que sai da boca dessa pessoa, Deus só valida, chancela, carimba, traz o crivo, se é
também saiu da boca dos profetas, dos apóstolos, ou seja, isso foi gerado pelo Espírito Santo. Então, aqui que está o perigo do negócio, né? Então, assim, a gente tem que ter muita preocupação de entender o texto, conhecer o texto, pregar a simplicidade do texto. Não é, a gente tem um papel, pregadores, pastores, professores, conselheiros e discipuladores, etc., é de pegar aquilo que a Bíblia ela traz não com tanta clareza do complexo, que a gente traz para a simplicidade do negócio, simples. Quanto mais simplicidade na exposição da palavra, mais a gente vai estar sendo fiel à Bíblia. É simples, o Evangelho é simples. Você nunca viu Jesus elaborando um negócio assim estrambólico. Sabe o que é estrambólico? Não foi para Bahia, né? Estrambólico é a palavra que eles usam lá, estrambólico. Nunca viu. Se vocês não sabem, vão para o dicionário de língua portuguesa, que é uma das recomendações da matéria, né? Pegar palavras que a gente não... Tal, estrambólico, foi de propósito. Nada aqui eu falo em vão, tem um propósito. Então, o que acontece é, eu queria trazer para vocês, mas na aula que vem, se der tudo certinho, Deus quiser, eu vou trazer para vocês a interpretações de algumas parábolas, tá? E a gente vai ver a parábola, já adiantando, as parábolas de Jesus só tem um ensinamento. Jesus só quis dizer uma coisa. Se duas pessoas pegam a mesma parábola e ensinam coisas diferentes, uma delas está errada. Não as duas, né? Ou às vezes as duas, né? Forte, hein? Então a gente vai também entender isso, amados. A Bíblia ela é direta, é objetiva. Existe uma intencionalidade na Bíblia, né? Ela corta reto. Tanto é que a Bíblia diz isso, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que maneja bem. Essa palavra manejar bem, na verdade, quer dizer cortar reto, cortar cirúrgico. Então ela é direta, ela é cirúrgica, ela acerta o alvo todas as vezes. Então a gente precisa entender qual é essa mensagem central, o que Jesus quis dizer, exatamente o que ele quis ensinar a respeito dessa palavra, desse texto, dessa parábola e tudo mais. Então a gente vai estudar as parábolas de Jesus, se der tempo. Nós vamos estudar sobre alguns textos, inclusive um tanto quanto difícil na interpretação, né? A questão escatológica, por exemplo, nós vamos estudar na aula que vem, se Deus quiser. Então não faltem. Tem alguma pergunta fácil e rápida? Menos da cachorrinha? Tem? Eu ia falar ela. Não tem mesmo? É sério? Tranquilo, irmãos, o que nós discutimos até aqui. Tem alguma dúvida, alguma questão? Estou sentindo vocês meio suspensos. Na realidade, eu confesso que eu não me lembro a explicação que você deu da último item que estava na lousa. O alegórico? Simbólico. Ah, tá. Você falou só de Apocalipse, né? Eu falei que Apocalipse tem muitos símbolos, né? Muitas representações. Mas o simbólico, por exemplo, eu trouxe da videira, da visão da pomba, representa o Espírito Santo daquela passagem. Então, o que é o simbólico? Aquilo que representa alguma coisa. Do Salmo 90 da Palmeira também. O Salmo 6. O poético. Não, o Isaías 55, 12. As árvores bate palma? Não. Salmo 90? Ela fala que nós somos como a palmeira. Não, aí o que acontece? O que o Moisés, 92, acho que é 92, não é? Não. 92, o velho florescerá como a palmeira no Líbano, é isso? O Salmo 90 é o de Moisés, vai falar sobre a brevidade da vida, nossa vida é como um conto ligeiro, esse é o 90, né? É isso? Eu acho que é o 92 que está se referindo. 92,7, 92,6, 7. Não é? Não? Então, mas só do Salmo. Bom, a linguagem poética, né? Quando diz que nós somos como a palmeira, tamareira, qual que é a árvore? Palmeira, tá. Existe uma característica na palmeira que o salmista está comparando conosco. E a gente precisa descobrir qual é essa característica da palmeira. O que ele está se referindo quando se refere à palmeira? Qual é a característica, a virtude? É porque ela tem uma estrutura, é porque... Eu só estou provocando aqui para vocês pensarem. 92,12. 92,12. Isso. Então, assim,
a gente precisa entender qual é a característica que o escritor está pegando daquele símbolo, que no caso é a palmeira, para entender o que ele está transmitindo, por que nós florescemos com a palmeira, como que ela floresce, qual é essa característica, entende? E a gente precisa estudar inclusive sobre a palmeira, né? Quando o provérbio vai falar, olha para as formiguinhas, olha os seus caminhos e ser sábio, por que ele está falando para a gente observar as formigas? E aí ele vai trazer inclusive no próprio texto, porque elas trabalham, são prudentes, e o preguiçoso não. Então assim, são características, o texto a gente precisa entender. E nós precisamos ter informações cultural, histórica, arqueológica, linguística, geográfica e outra mais aí que eu não estou lembrando. Mas percebam, mas que a Bíblia não é um livro assim, tranquilo não, a gente não está lendo assim uma revista, um jornal. A Bíblia é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina, né? Então cada texto vai ter as suas peculiaridades, cada texto merece uma atenção única desse texto e a gente vai precisar de livros como esse, nós vamos precisar de comentários bíblicos, nós vamos precisar de dicionário de língua portuguesa, nós vamos precisar de outras versões. Irmãos, a Bíblia, ela se estuda assim, ó. Imagine que aqui é uma Bíblia, aqui é outra versão de Bíblia, aqui é outra versão de Bíblia, aqui é uma enciclopédia cultural, aqui é um comentário bíblico, aqui são as minhas anotações, aqui é não sei o que e aqui é não sei o que. Então você estuda a Bíblia assim, ó. É a Bíblia no centro, rodeado então desses recursos. Tá certo? É assim que a gente deve estudar a Bíblia. É assim, nós devemos dar atenção e tempo, irmãos. Tempo e de qualidade. Por que a gente vai preparar um sermão que tem que ser 5, 10 minutos no máximo? Escrevendo alguma coisa, lembrou não sei o que, dá uma gulgada e pega no sei o que. Né? Por que é assim? Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente lê no final da noite que está exausto, cansado, dormindo, né? Quando acorda a cara na Bíblia assim, por que a gente né, dá uma cabeçada na Bíblia, né? Uma pescada assim, né? Pegou quantos peixes? Não sei. E por que a gente vai ler a Bíblia assim de uma forma tão apressada? Por que para nós não é uma comida que é colocada assim, a gente aprecia a comida? E a gente come devagar. E a gente vai degustando. Por que a gente não faz com a Bíblia da mesma forma que a gente faz com um alimento que a gente assim, mais aprecia demais? Foi muito caro aquele alimento. A gente vai comendo devagarzinho, né? Tomando cuidado para não acabar logo. Por que, amados? A Bíblia deve ser dada a atenção devida. Para nós, o estudo bíblico é onde o Espírito Santo ele derrama a sua iluminação e a sua graça na nossa vida. Quantas vezes, não foi uma nem duas, quantas vezes, estudando a Bíblia, irmão, o Espírito Santo assim envolveu o ambiente, o meu coração e a minha mente, e a presença de Deus, quantas vezes em lágrimas eu parei o estudo bíblico com a graça de Deus. É Deus falando conosco, é a nossa alma se aquietando nessa tripulação do dia a dia para ouvir Deus silenciosamente no nosso quarto, na nossa mesa, onde for, no pé da cama, né? Num cantinho, no sofá, numa sala como essa, a gente parar e ouvir a voz do Espírito Santo. É preciso, a alma estar calada, é preciso tempo, é preciso desejo, parar para ouvir Jesus. A Bíblia é sagrada, então a gente precisa dar um pouco mais de atenção, né? Porque quem é músico dedica tempo para ensaio e tal, e ouve música, e ouve 10 vezes a mesma música, e vê o tom, e não sei o que, e tal. E quem vai fazer outras coisas e vê não sei o que, mas Bíblia parece que não se dá a mesma atenção, o mesmo valor, a mesma dedicação do que outras áreas da nossa vida e até do ministério. Tem alguma coisa muito, mas muito errado nisso, irmãos. Muito errado. Nós jamais vamos desfrutar da comunhão adequada e das bênçãos de Deus espirituais sobre nossa vida. Jamais vamos desfrutar de tudo isso, experimentar tudo isso, se nós não dermos valor para o estudo bíblico. É fato. Quem estuda a Bíblia é diferente. Pode ter certeza. Compare. Né? Bora orar a Deus? Forte.